clamor. Aviva-nos, 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 meu Senhor, e vem queimar o meu coração todo dia, toda hora. E vem queimar meu coração todo dia, toda hora. Oh Jesus, pois eu tenho sede da tua presença. Jesus, pois eu tenho sede da tua presença. Jesus, declare, pois eu tenho sede da tua presença. Jesus, pois eu tenho sede, pois eu tenho sede, pois eu tenho sede, pois eu tenho sede da tua presença. Jesus, pois eu tenho sede da tua presença. Jesus, pois eu tenho sede da tua presença. Jesus, tu és o meu Senhor. Yeshua, o meu amado, o meu amado, o meu amado. Seu nome está sobre todo nome, nome que tem poder para curar, para salvar, oh, para libertar os prisioneiros, os cativos. Oh, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Oh, seu nome está sobre todos. Ele é o meu amado, ele é o meu amigo, ele é o meu papai, papai. Então vem e queima mais. Então vem, eu sou seu sacrifício. Então vem e queima mais. Então vem, eu sou teu sacrifício. Mostra-me algo novo, revela-me algo novo. Preciso de algo novo, algo novo. Revela-me algo novo. Preciso de algo novo. Me mostra algo novo, Jesus.
Graça e paz, você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Nós louvamos e glorificamos a Deus pela vida de todos e todas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Queremos saudar aos nossos colegas pastores, pastoras, a todos e todas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do artigo 5º de Religião do Metodismo Histórico, que nos fala da suficiência das Santas Escrituras. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 22, nós vamos ler o versículo 29. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deixa claro que os nossos erros são consequências de não conhecermos as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. E, consequentemente, também de não conhecermos o poder de Deus, que nos foi revelado pelas Escrituras, o poder do Espírito Santo de Deus. Aí está a origem de todo o erro que o ser humano pode cometer. Mas antes vamos ler, então, em nossos cânones, o artigo 5º de Religião do Metodismo Histórico, que nos diz: as Santas Escrituras contêm tudo o que é necessário para a nossa salvação, de maneira que o que nelas não se encontre, nem por elas se possa provar, não se deve exigir de pessoa alguma para ser crido como artigo de fé, nem se deve julgar necessário para a salvação. Entende-se por Santas Escrituras os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. Então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela contém tudo o que é necessário para a minha salvação, para a sua salvação, e tudo que pela Bíblia nos é provado, nós devemos crer, acreditar, confiar. Esse crer é mais do que acreditar, ele é entregar a nossa vida àquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Crer em Deus, em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, aquele que morreu por nós, que ressuscitou, aquele que está vivo, e no Espírito Santo que habita em nosso coração. Então isso é necessário. Agora, qualquer outra coisa que não esteja na Bíblia, nós não precisamos crer. Podemos até mesmo rejeitar, porque não faz parte das Escrituras. A Bíblia é toda a revelação de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do povo cristão. Nós temos que realmente ouvir os pregadores, pregadoras, ouvir os ensinamentos, mas temos que pegar todos esses ensinamentos, tudo que nós ouvimos dos pregadores, pregadoras, e comparar se realmente
o que eles estão pregando tem respaldo na palavra de Deus. Porque seguimos não a homens ou mulheres, mas seguimos a palavra de Deus, as Santas Escrituras, que são suficientes para a nossa salvação em Cristo Jesus. É exatamente sobre isso que nós queremos nesta noite falar com você, meu querido irmão e minha querida irmã, sobre a importância das Sagradas Escrituras na nossa vida. E nessa primeira parte, nós, como observamos, cremos que a Bíblia é o suficiente para a nossa salvação. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Qual é a minha regra de fé e prática? Qual é a sua regra de fé e prática? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso é fundamental em qualquer igreja considerada cristã ou protestante, em qualquer pregador ou pregadora da palavra de Deus. Tem que estar baseado com respaldo na palavra de Deus, O catolicismo afirma que só há salvação na Igreja Católica. Essa é uma afirmação do catolicismo, mas nesta noite eu estou afirmando que só há salvação na palavra de Deus. A salvação não está em uma denominação. Salvação, ela não está na Igreja Católica, ela não está na Igreja Metodista, na Assembleia de Deus, na Batista. Isso são instituições, organizações que têm os seus acertos e que têm as suas falhas. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus disse, nós lemos isso nesta noite, que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. E nós fazemos o que é errado quando não conhecemos o poder de Deus, quando não conhecemos as Escrituras. Então, nós não cremos que há salvação na igreja A, B ou C. Há salvação, existe salvação somente em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o único que morreu por você, por mim, por todos nós. Só há salvação em Jesus Cristo, de acordo com o que afirma a Bíblia, a palavra de Deus, Então, por isso é muito importante nós conhecermos um pouco a Bíblia, A palavra Bíblia, ela origina-se da língua grega biblion e significa livro. Aqui nós temos uma biblioteca, vários livros que estão aqui nas Escrituras, na palavra de Deus. E aí você vai notar que a Bíblia, que nós protestantes adotamos, ela tem 66 livros. Mas se você olhar uma Bíblia católica, ela tem mais de 66 livros. E é muito importante nós entendermos o porquê disso. E hoje nós vamos explicar um pouco sobre isso, Então, para nós termos uma visão melhor, a Bíblia, ela se divide em Antigo e Novo Testamento, O Antigo Testamento, ele foi escrito preferencialmente na língua hebraica e o Novo Testamento na língua grega. Aí é muito importante também nós notarmos que existem, expressões na Bíblia também no aramaico, especialmente no Novo Testamento, mas a língua básica é a língua hebraica e a língua grega. Portanto, aqui já tem uma coisa muito importante,
quando nós temos uma Bíblia como essa que eu estou aqui nas minhas mãos, ela não está escrita nem em hebraico e nem em grego, ou seja, não é uma Bíblia original, não temos aqui o original. Então, por não ser o original, nós temos que ter cuidado com qual tradução nós estamos lidando. E isso nós observamos logo aqui na primeira página da Bíblia, quando está escrito aqui na minha Bíblia, Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil. Nós, da Igreja Metodista, adotamos essa tradução, revista e atualizada. Não estamos querendo dizer que é a melhor tradução, mas se aproxima muito dos originais. É óbvio, é lógico que tem outras traduções, né? Algumas péssimas e outras boas, talvez tão boa quanto essa, ou até um pouco melhor. Portanto, é importante a gente pegar o mesmo texto, se você não sabe ler e escrever, ou não conhece o hebraico e o grego, e comparar essas diversas traduções em português, que você vai perceber a diferença, o significado daquele contexto e daquela frase. E sem dizer que é muito importante nós conhecermos a cultura bíblica, é importante nós conhecermos a história bíblica. Tudo aconteceu dentro de um contexto histórico, social, alguma coisa que foi relevante e importante dentro daquele contexto onde a Bíblia ela foi ali, né, escrita. Então nós não podemos também menosprezar o estudo antropológico, histórico, político, social da época. Eu tive um professor de Antigo Testamento que ele dizia que quando nós queremos conhecer a história de Abraão, nós não podemos conhecer a história de Abraão com os pés no século 21, olhando para o mundo de Abraão, que nós não vamos entender. Então nós, quando queremos conhecer a história de Abraão, nós temos que tentar ir até o mundo daquela época de Abraão e assim então entender tudo aquilo. A dramatização que geralmente é passada na televisão pode nos ajudar, mas nós temos que ter todo o cuidado de estudar como era o mundo de Abraão, a sua época, as questões geográficas, históricas, políticas, para que nós possamos interpretar a Bíblia. Portanto, não estou falando de nada tão simples, tão fácil, mas estamos falando de algumas questões que são extremamente relevantes e complicadas. E a palavra testamento, ela significa basicamente aliança, né? Então Deus deixou uma aliança no Antigo e no Novo Testamento. Alguns que também dizem que testamento é aquilo que nos deixa uma herança. É muito mais do que uma herança, é uma aliança entre eu e Deus, entre Deus e eu. Então essa aliança ela é simbolizada na Bíblia. Nela tem tudo que nós precisamos saber para obter a nossa salvação. Como podemos também observar, a Bíblia ela é composta, no caso a nossa Bíblia, né, das igrejas protestantes, 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso é uma coisa básica. Há também livros apócrifos que foram adicionados ao Antigo Testamento, como nós observamos, esses livros que são da Bíblia Católica são livros apócrifos, né? Que foram escritos mais ou menos entre 300 a.C. até 100 a.C. Versões gregas, né? Mas que foram excluídas das versões hebraicas. Esses livros não são considerados divinamente inspirados, os livros apócrifos, né?
Eles não são considerados divinamente inspirados e por isso foram rejeitados pelos teólogos e pelas denominações protestantes dentro da história da igreja, né? Também é muito importante você conhecer a história da igreja para entender um pouco mais do que nós estamos falando com você. Nós vamos parar por aqui. Na próxima quarta-feira nós continuamos essa palavra sobre a importância da Bíblia como santa palavra de Deus para a nossa salvação. Quero convidá-lo a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta oportunidade, por podermos nesta noite saber que as Santas Escrituras são suficientes para a nossa salvação, porque elas nos falam da história do teu grande amor, providenciando a nossa salvação através da criação, e nós pecamos, destituídos fomos da tua graça, tu mandastes os patriarcas, tu enviastes, Senhor, os profetas, homens inspirados por ti, e nada disso deu jeito na história da humanidade, até que tu mesmo resolveu vir a este mundo, e em Jesus tu morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a tua vida. Muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus, e hoje cremos que há salvação somente em Jesus Cristo, o teu único Filho, que ressuscitou ao terceiro dia e que vivo está entre nós pelo poder do seu Espírito Santo. Então abençoa a minha vida, abençoa a vida deste irmão, desta irmã, e que por tua palavra nós possamos ter a convicção, a certeza absoluta da nossa salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista, e que a graça do Senhor seja sobre você e sobre a sua família. Sempre lembrando que no dia 30 de abril nós temos a nossa vigília regional de oração, que será lá no distrito de Caparaó, Capixaba, na cidade de Irupi, onde nós temos lá um templo que foi construído pelo projeto missionário Sombra e Água Fresca, aliás, pelo projeto missionário Passa a Macedônia, eu confundindo os projetos aqui, Passa a Macedônia. E nós, através deste projeto missionário Passa a Macedônia, pudemos construir esse templo, de onde será transmitida a nossa vigília online, aqui por esta página que você também poderá acompanhar. Dia 30 de abril, a partir das 21 horas, na última sexta-feira de abril. Que Deus esteja te abençoando, um bom descanso, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.